Pare por um instante. Não avance este vídeo. Não mexa no celular. Não olhe para nada ao redor. Apenas fique em silêncio e escute. Estranho, não é? Talvez você tenha ouvido um zumbido distante, o som da sua respiração, o peso da sua própria presença. Talvez tenha sentido um leve desconforto, uma inquietação difícil de explicar, um impulso quase automático de preencher esse vazio. Talvez você tenha sentido vontade de fazer qualquer coisa, abrir outra aba, checar notificações, pensar em algo, criar ruído, porque existe algo profundamente desconfortável no silêncio, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Nós fugimos dele, ligamos música para dormir, assistimos algo enquanto comemos, preenchemos trajetos curtos com vídeos, transformamos qualquer pausa em distração. Criamos uma vida cercada por estímulos constantes. Mas por quê? Por que o silêncio nos assusta tanto? Por que ele parece tão pesado, tão sufocante, tão revelador? Talvez porque o silêncio não seja vazio. Talvez ele seja exatamente o oposto. Talvez o silêncio esteja cheio demais. Cheio de perguntas que evitamos, cheio de memórias que escondemos, cheio de pensamentos que não queremos encarar, cheio de nós mesmos. E talvez seja justamente isso que o torna tão assustador. Hoje, vamos encarar uma verdade desconfortável. O silêncio revela quem você é quando todas as distrações desaparecem. E talvez essa seja a experiência mais assustadora que existe. Vivemos na era do ruído. Nunca houve tanto som, nunca houve tanta informação, nunca houve tantas distrações. Abra qualquer rede social. Veja quantos vídeos disputam sua atenção, quantos sons, quantas notificações, quantos impulsos. Tudo foi desenhado para impedir que você fique sozinho consigo mesmo. E isso não é acidente. O silêncio desacelera. E desacelerar é perigoso para um sistema que depende da sua distração constante. Quando você para, você pensa. E quando pensa, você questiona. Questiona sua rotina, seus desejos, seus medos, suas escolhas. Questiona se está vivendo de verdade ou apenas repetindo padrões. O silêncio ameaça tudo aquilo que se sustenta pela automatização. Talvez seja por isso que nos ensinaram a evitá-lo. Desde cedo aprendemos que silêncio demais é estranho, que ficar sozinho é preocupante, que a ausência de estímulo significa tédio. Mas e se isso for uma mentira? E se o silêncio não for ausência? E se ele for presença absoluta, quando tudo se cala? Algo desperta. Você. Não a versão social, não o personagem, não a máscara, mas você. E isso é assustador, porque durante boa parte da vida estamos interpretando papéis: o profissional, o amigo, o filho, o parceiro, o personagem que construímos para sermos aceitos. Mas no silêncio, essas camadas começam a cair. E então surgem perguntas incômodas. Eu realmente gosto disso? Essa vida faz sentido para mim? Sou quem penso ser? Estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Essas perguntas não aparecem no barulho. Elas precisam de espaço, precisam de pausa, precisam do silêncio. E talvez seja exatamente por isso que fugimos dele. Porque ele expõe aquilo que o ruído esconde. O filósofo Blaise Pascal escreveu algo extraordinário. Ele disse: toda a infelicidade humana vem de uma única coisa: a incapacidade de permanecer quieto em um quarto. Pense nisso. Talvez boa parte da angústia humana exista porque não suportamos encarar nossa própria mente. O silêncio funciona como um espelho. E espelhos não mentem. Eles revelam. Se existe caos dentro de você, o silêncio mostrará. Se existe medo, ele aparecerá. Se existe vazio, ele se tornará impossível de ignorar. Por isso tanta gente teme ficar sozinha. Não é a solidão que assusta. É o encontro inevitável consigo mesmo. Porque no fundo, talvez a pergunta mais difícil não seja: quem sou eu?
Mas sim, e se eu descobrir? Seu cérebro foi programado para buscar estímulo. Ele odeia o vazio perceptivo. Quando tudo se cala, ele tenta preencher com pensamentos, ansiedade, memórias, preocupações, planejamentos. É como se ele gritasse: faça alguma coisa. Porque o silêncio retira a anestesia. E sem anestesia, sentimos tudo. A tristeza que evitávamos, a angústia escondida, a dúvida não resolvida, a ferida mal cicatrizada. O silêncio não criador, ele revela a dor que já estava ali. E isso muda tudo. Porque significa que fugir dele não resolve nada. Só adia o encontro. Existe uma razão filosófica ainda mais profunda. O silêncio nos aproxima da consciência pura. E consciência pura é desconfortável, porque ela nos lembra de algo brutal. Existimos. E vamos deixar de existir. No barulho, esquecemos disso. No silêncio, lembramos. Lembramos da passagem do tempo, da fragilidade da vida, da impermanência, da morte. E talvez seja essa a grande verdade sombria. O silêncio nos aproxima daquilo que mais tememos encarar, nossa finitude. Ele nos obriga a perceber que estamos aqui, agora, por tempo limitado. E nenhuma distração pode apagar isso para sempre. Nietzsche caminhava sozinho por horas. Schopenhauer valorizava isolamento. Heidegger via o silêncio como condição para a autenticidade. Os monges do Oriente o tratam como portal. Todos entenderam algo que esquecemos. O silêncio não é ausência, é profundidade. Ele não esvazia, ele revela. Ele destrói ilusões, remove excessos, expõe a essência. E talvez por isso seja transformador. Porque crescer dói. E o silêncio é crescimento sem distração. Talvez você não tenha medo do silêncio. Talvez tenha medo do que ele vai mostrar. Talvez exista algo dentro de você pedindo mudança, pedindo ruptura, pedindo verdade. E o silêncio torna isso impossível de ignorar. Talvez ele revele que você está vivendo uma vida que não escolheu. Talvez revele desejos sufocados. Talvez revele que você está cansado, que está perdido, que está vazio. Mas veja, isso não é destruição, é revelação. E só aquilo que é revelado pode ser transformado. Então por que temos medo do silêncio? Porque ele nos despe. Porque remove distrações. Porque revela verdades. Porque nos coloca frente a frente com aquilo que somos. E isso exige coragem. Mas talvez exista liberdade nisso. Talvez o silêncio não seja um inimigo. Talvez seja o último lugar onde ainda podemos nos encontrar. Talvez ele não queira te assustar. Talvez queira te mostrar algo. Algo que o ruído escondeu por tempo demais. Então, quando este vídeo acabar, não coloque música. Não abra outra aba. Não procure distração. Fique em silêncio. E escute. Talvez pela primeira vez, você finalmente ouça a si mesmo. E talvez isso mude tudo. Até o próximo vídeo de O Nome das Coisas.